Meus amigos, vamos avançar porque o ministro Gilmar Mendes, do STF, considera muito difícil a reversão da inelegibilidade de Jair Bolsonaro, conforme uma declaração dada a uma emissora em Portugal. Essa posição decorre da decisão do TSE, que em junho do ano anterior, do ano passado, condenou Bolsonaro por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação, resultando em uma inelegibilidade por 8 anos. A ação que levou à condenação foi movida pelo PDT, relacionada a críticas do ex-presidente ao sistema eleitoral e às urnas eletrônicas em uma reunião com os embaixadores. Sobre a possibilidade de prisão de Bolsonaro no caso das joias sauditas, Gilmar Mendes preferiu não comentar antes de um julgamento definitivo. O ministro está em Portugal para o 12º Fórum Jurídico de Lisboa, evento que reúne autoridades dos 3 poderes brasileiros. Começa o Wilson Pedroso. O ministro Gilmar Mendes está dizendo muito difícil a situação do ex-presidente Bolsonaro em relação à sua elegibilidade. Koba, a situação do presidente Bolsonaro não é fácil, mas eu acho que estão pautando a inegibilidade dele juridicamente em cima de fatos não concretos. Fazer críticas sobre as urnas, sobre as eleições, até acho que ele poderia ter, de alguma forma, não feito por ser o presidente da República. Mas a gente aqui fica criticando urnas eletrônicas, sistema eleitoral, o dia todo. E nem por isso nós estamos cometendo um crime. Acho que existe uma vontade muito grande de deixar fora o presidente Bolsonaro das eleições em 2026. Porque não tem nada concreto, a não ser as críticas. Tem nada concreto. Ele fez as críticas porque chamou todo mundo e falou assim, vamos dar um golpe. Não tem isso. Ele fez críticas ao sistema eleitoral brasileiro. Acho que, como presidente, ele poderia ter se preservado e não ter feito as críticas junto aos embaixadores. Mas isso não significa que o presidente Jair Bolsonaro não iria reconhecer as eleições ou que iria dar um golpe de Estado no país. Foram críticas pontuais em uma reunião com embaixadores. E aí, meu amigo Cristiano Vilela, já que estamos falando de questões eleitorais, vamos consultar o nosso advogado eleitoralista Cristiano Vilela. Pois é, mas eu vou na íntegra com o que o Wilson colocou, no sentido de Nota 10 pro tiozinho. Eu ia até dar um presente do meu livro para ele, não vou nem dar mais. Faço questão, autografado. Mas eu vejo que, coloquei várias vezes aqui durante o julgamento todo, que do ponto de vista de mérito, eu não via a menor potencialidade para você gerar uma inelegibilidade diante de declarações que eu, pessoalmente, fui contra as declarações, acho que ele se equivocou, foi um erro, merece ser criticado, mas não merece ficar inelegível. Eu vejo que os direitos políticos são algo essencial na democracia, na vida do Estado brasileiro, de qualquer outro Estado, então a gente tem que ter a participação da sociedade no processo político e não a limitação, especialmente de uma figura política destacada. Agora, que de fato também, diante do julgamento que nós já tivemos, que o tornou inelegível, que, em tese, é difícil que ele recupere a possibilidade de disputar o pleito, sem sombra de dúvida. Nesse ponto, o ministro, ele falou, o que ele falou é bastante correto, bastante adequado. Muita gente tem criticado se talvez seria o caso de ter esse tipo de declaração num processo que ainda está pendente de julgamento, vai ser analisado pelo próprio Supremo Tribunal Federal. É esse ponto que, às vezes, a gente fala, quando se trata de pessoas ligadas à atuação pública, no judiciário, na polícia, em qualquer atividade pública, é importante que a gente tenha um pouco de cuidado com eventuais manifestações que vão ser feitas. Agora, no mérito, concordo com o Wilson de que realmente não teria elemento para afastar um ex-presidente do processo eleitoral. Ô, Ana Beatriz, o ministro Gilmar Mendes se manifestou, disse que é muito difícil a situação de reversão da decisão de inelegibilidade. Já em relação ao caso criminal, ele disse que melhor não se pronunciar antes do julgamento. Não deveria ser essa a regra? Não se pronunciar sobre nada nunca antes de um julgamento? Pois é, Koba. A gente luta tanto para sair um pouco dessa politização e dessa polarização. E aí vem um ministro e se manifesta sobre algo que é diretamente ligado a isso que eu estou falando, porque diz respeito ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que mobiliza grande parte da população, e dá uma declaração que, primeiro, como diz o meu amigo Diego, é chover no molhado, porque a gente sabe que é uma situação difícil, afinal já teve um julgamento. E, segundo,
que é totalmente inapropriado para alguém que faz parte da turma, que faz parte do Supremo Tribunal Federal e que pode vir a ter que discutir o tema, né? Se alcançada essa instância. Então, eu acho que ele faz muito mal, ele inflama uma situação que já é muito ruim no país. E se o STF quer retomar aquela imagem de um órgão técnico, defensor da Constituição, ele podia simplesmente deixar para ter seus comentários dele no voto dele. Não para a imprensa, muito menos em outro país, fazendo todo esse burburinho sobre uma questão que pode chegar a ele para decisão. Fala, Diego Tavares. Olha só, Kobe, é aquela história de sempre, né? Todo brasileiro que preza pelos princípios republicanos, que preza pela democracia, tem aquele sonho distante de um Brasil onde magistrados falam tão somente nos autos. Tenho muito respeito pelo decano do STF, o ministro Gilmar Mendes, é um grande jurista, é um grande professor e também é um grande magistrado, mas ele tem esse histórico, infelizmente, de manifestar sua opinião na imprensa sobre casos de grande repercussão. E aí um caso, como foi exposto aqui na mesa, cujo próprio mérito é extremamente controverso, um caso que amanhã ou depois pode cair no colo dele, lá na Suprema Corte, para analisar algum aspecto, haja vista que hoje, antigamente no Brasil dizia-se que tudo acaba em pizza, né? Hoje se diz que tudo acaba no Supremo. Então, não é difícil que o ministro Gilmar Mendes receba algo em relação a essas ações para julgar no futuro. E aí como é que fica a opinião dele, sendo que ele já agora deu um parecer a respeito do caso, muito embora não tenha entrado nos meandros jurídicos, né, diz de forma genérica que acha difícil, eu acho que não é adequado. Os colegas aqui esgotaram o tema a respeito do mérito, também concordo que não existem elementos nessa ação que pudessem conduzir para a inelegibilidade do presidente. Me pareceu um movimento, de certa forma, mais político do que jurídico, como infelizmente nós acompanhamos em diversos outros julgamentos que envolvem a matéria eleitoral. Mas fica essa crítica, com todo respeito, ao ministro Gilmar Mendes, que deveria focar, como se trata de um magistrado da Suprema Corte, no trabalho que ele faz nos autos que são a ele distribuídos.